Você sente que qualquer palavra, atitude ou olhar consegue te tirar do eixo? E se eu te dissesse que existe um caminho para que nada, absolutamente nada, consiga te abalar? Hoje, eu vou te guiar por um caminho que poucos têm coragem de trilhar. O caminho da mente inabalável. Se você é alguém que se sente facilmente afetado, que reage por impulso, que carrega mágoas, que perde a calma diante de críticas, provocações, injustiças ou imprevistos, então este será, provavelmente, um dos conteúdos mais transformadores da sua vida. Porque aqui, você não vai apenas tentar ser mais calmo, você vai aprender a se tornar frio e racional, como um verdadeiro estoico moderno, capaz de manter controle e elegância emocional, mesmo quando o mundo tenta te provocar. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 9 passos estoicos que funcionam como uma armadura silenciosa. São princípios que moldam a mente, reprogramam reações e constroem um novo tipo de força. Aquela que ninguém vê, mas todos sentem. Não estamos falando de frieza vazia ou arrogante, mas da frieza racional que nasce do autodomínio. Daquela postura que faz as pessoas te respeitarem sem que você precise levantar a voz. Uma força que Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto carregaram e que você também pode carregar. Aqui está o que você pode esperar desta jornada. Primeiro, vamos compreender o problema. A mente que reage e se abala com tudo. Depois, você vai dominar a arte do filtro emocional, aprender a controlar o primeiro impulso, desenvolver a indiferença estratégica e construir uma presença tão sólida que ataques, opiniões e dramas alheios deixam de te atingir. No meio do caminho, teremos uma virada importante, um momento de consciência que pode redefinir completamente a forma como você se enxerga. E no final, quando chegar o clímax, você vai entender o verdadeiro significado de poder interno. A capacidade de ser inabalável, independentemente do caos ao redor. Se você aplicar o que vai ouvir aqui, não será apenas mudança, será evolução. E a pergunta que fica agora é: você está pronto para deixar de ser reativo e finalmente assumir o controle da sua mente e das suas emoções? O mundo interno em caos. Existe um tipo de tormenta que ninguém vê, mas que corrói por dentro. É o caos silencioso da mente reativa, aquela que se abala com qualquer palavra, gesto ou situação. Talvez você conheça bem essa sensação. Acordar bem e poucas horas depois sentir-se emocionalmente drenado porque alguém fez um comentário, porque algo fugiu do controle, porque uma situação inesperada bagunçou o seu equilíbrio. A verdade é que a maioria das pessoas vive prisioneira das próprias reações. Elas não percebem, mas estão acorrentadas ao humor dos outros, à opinião alheia, aos acontecimentos do dia, como se cada estímulo externo tivesse o poder de ditar quem elas são internamente. E essa vulnerabilidade emocional cria uma vida frágil, instável e exaustiva. Imagine uma mente como um copo cheio até a borda. Qualquer gota faz transbordar. É assim que muitos vivem, saturados. Uma pequena crítica se transforma em ofensa profunda. Um olhar atravessado se converte em insegurança. Um não vira rejeição. Uma falha vira vergonha. E quando o mundo interno reage dessa forma, tudo passa a ter um peso exagerado, como se cada situação carregasse um ataque pessoal. A pessoa sente que está sempre à beira de perder o controle, como se bastasse um detalhe para causar um desmoronamento emocional. Esse é o estado da mente que ainda não aprendeu a separar o que importa do que é apenas ruído. E quando a mente não tem filtro, ela se torna vulnerável. Tudo entra, tudo fere, tudo perturba. É como se a porta da casa estivesse sempre aberta, permitindo que qualquer um entre, mexa nos móveis, crie confusão e vá embora deixando a bagunça para você recolher. A mente reativa funciona assim. Ela absorve sem refletir, responde sem escolher.
sente sem avaliar. E cada vez que isso acontece, você perde um pouco de si mesmo. Porque, no fundo, quando tudo te afeta, você não está no comando. Você é comandado. E essa é uma das maiores dores humanas. Perceber que, apesar de querer ser forte, calmo e racional, na prática, qualquer acontecimento externo tem o poder de te desequilibrar. A mente reativa sempre vive na defensiva. Ela está constantemente interpretando o mundo como uma ameaça. Alguém demora a responder e ela cria histórias. Alguém critica e ela entra em modo de ataque. Alguém discorda e ela sente-se diminuída. É um estado de luta constante e viver assim cansa. Não só cansa, desgasta a alma, porque quando você está sempre reagindo, não sobra energia para criar, construir, amar, crescer ou evoluir. Sua energia é consumida pelas batalhas que não precisavam existir. É como acender uma fogueira dentro de casa para espantar mosquitos. Você se queima para afastar o que nunca teve força real para te destruir. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Quando tudo te afeta, você entrega o controle da sua paz aos outros. Pensa nisso. Se o seu humor depende do que alguém diz, se a sua autoestima depende da validação externa, se a sua calma depende de que tudo corra como você espera, então a sua vida emocional não está nas suas mãos. Está nas mãos do mundo. E o mundo muda o tempo todo. Por isso, tantas pessoas vivem exaustas, tensas, ansiosas ou irritadas. Elas não estão lutando contra os outros. Estão lutando contra si mesmas, contra a própria incapacidade de dominar a mente antes que a mente as domine. Agora, imagine por um instante uma cena diferente. Pense em alguém que você já viu e que parecia inabalável. Não importa o que acontecesse, essa pessoa continuava centrada, tranquila, firme. As palavras não a atravessavam. As provocações não a moviam. Os conflitos não consumiam a sua paz. Existe quase um mistério por trás desse tipo de presença. E, muitas vezes, você pode ter pensado: como é possível alguém ser tão frio, tão racional, tão imperturbável? A verdade é que isso não é sorte, nem temperamento. É construção, é treino. É uma escolha consciente de não viver como refém das próprias emoções. O estoicismo nos lembra de que não é o evento que nos fere, mas o julgamento que fazemos sobre ele. Pense no que disse Marco Aurélio. Se algo externo te perturba, o problema não está na coisa em si, mas na sua percepção sobre ela. Isso significa que o combate não é contra o mundo, mas contra a forma como o interpretamos. E quando você compreende isso de verdade, uma nova porta se abre. Porque pela primeira vez, você percebe que o poder não está lá fora. Está dentro. A frieza racional não é a ausência de emoções. É presença de domínio. É a capacidade de escolher como reagir, em vez de ser arrastado pela corrente. O primeiro passo é reconhecer este estado de caos interno. Não com culpa, mas com clareza. Porque a clareza é o início da transformação. Admitir que hoje tudo te afeta não te torna fraco, te torna consciente. E a consciência é a luz que rompe a escuridão da reação automática. A pergunta que fica é: até quando você vai aceitar que qualquer pessoa, qualquer palavra ou qualquer situação tenha acesso ao seu estado emocional? Até quando você vai ceder o volante da sua mente ao acaso? Existe uma estrada diferente, e ela começa quando você decide parar de ser influenciado e começa a influenciar a si mesmo. Mas surge uma questão inevitável. Se a mente pode ser treinada para não reagir, qual é o primeiro movimento para recuperar o controle? Separar o que controla do que não controla. A transformação começa quando você decide tirar o peso do que nunca deveria ter carregado.
A maioria das pessoas sofre, não pelos acontecimentos em si, mas porque se envolve emocionalmente com aquilo que está fora do seu alcance. Elas tentam controlar pessoas, opiniões, resultados, expectativas, o passado, o futuro e até aquilo que os outros sentem ou pensam. E quanto mais tentam controlar o incontrolável, mais sofrem. Porque é uma luta perdida antes mesmo de começar. Quem tenta segurar o vento com as mãos termina com os dedos vazios e o coração frustrado. O sábio não desperdiça energia tentando moldar o que não depende dele. Ele foca apenas no que pode governar, seu pensamento, sua atitude, sua reação. Imagine um portão invisível. De um lado, tudo o que está sob o seu domínio. Suas escolhas, sua disciplina, a forma como interpreta o que acontece, a decisão de permanecer firme, a maneira como responde ao mundo. Do outro lado, tudo o que não depende de você, o que as pessoas fazem, dizem, sentem, pensam ou esperam de você. Os imprevistos da vida, o comportamento alheio, o clima emocional dos ambientes, o passado e suas marcas, as circunstâncias que surgem sem aviso. A mente fraca confunde fronteiras. Ela tenta atravessar o portão e controlar o lado de fora, e quando percebe que não consegue, se desespera. A mente forte sabe até onde pode ir. Ela identifica o limite e, ao fazê-lo, encontra paz. Se você observar com sinceridade o sofrimento que carrega hoje, vai perceber que boa parte dele nasceu do desejo de controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Quantas discussões, noites mal dormidas, pensamentos repetitivos e emoções dolorosas poderiam ter sido evitadas se você tivesse aceitado que certas coisas simplesmente não dependiam de você. A busca por controlar o incontrolável é uma prisão emocional. E sair dessa prisão exige coragem. A coragem de soltar. A coragem de não insistir em batalhas inúteis. A coragem de focar apenas no espaço interno onde você é soberano. E essa coragem cria frieza racional, porque te liberta da ansiedade de querer que o mundo seja como você imagina. Imagine agora uma cena. Visualize-se segurando uma corda puxando na direção oposta. Quanto mais você puxa, mais a corda corta sua mão. Isso representa o apego ao que você não controla. A solução não é puxar mais forte, é soltar. Soltar não é desistir, é deixar de sofrer, é escolher a paz ao invés da teimosia emocional. É como o mar. Você não controla as ondas, mas pode aprender a surfar. A vida externa é maré, sua mente é a prancha. E quem aprende a navegar no fluxo da realidade passa a viver com leveza. O sábio não exige que o mar se acalme. Ele se fortalece para atravessá-lo com firmeza. Existe um pensamento de Epicteto que resume isso com precisão. Não coloque sua felicidade em coisas que podem te ser tiradas. Quando você coloca sua paz em algo que não controla, você se transforma em servo. Servo do humor alheio, das opiniões alheias, do reconhecimento, do like, do elogio, da validação, do resultado, da expectativa. Mas quando você recupera sua energia e foca apenas no que é seu, você se torna senhor de si mesmo, e alguém que governa a si mesmo é frio, racional e livre. A verdadeira força está na independência interna. A frieza racional nasce desse senso de autonomia emocional. O exercício diário é simples, mas exige consciência. Diante de cada situação, faça uma pergunta silenciosa. Isso depende de mim? Se a resposta for sim, haja com disciplina, coragem e foco. Se a resposta for não, solte. Não gaste sua vida tentando controlar ventos, tempestades e comportamentos. Foque na sua vela, não na direção do vento. A diferença entre uma mente frágil e uma mente forte está nesse filtro. O fraco tenta mudar o mundo para se sentir em paz. O forte muda a si mesmo para permanecer em paz em qualquer mundo. E essa é a essência de como nada te afetar.
Agora, coloque essa reflexão dentro de si. Quantas coisas doem, não porque são realmente dolorosas, mas porque você insiste em querer controlá-las? Quantos conflitos poderiam desaparecer se você aceitasse que cada um age de acordo com o próprio nível de consciência? A frieza racional começa quando você entende que o seu campo de poder está dentro, não fora. Sua paz é sua responsabilidade. Suas emoções estão sob seu comando, e todo sofrimento que vem do que você não controla é opcional. Pode parecer duro, mas essa é a verdade que liberta. Mas surge uma provocação necessária. Se você aprender a filtrar o que merece sua energia, o que sobra de você quando o mundo já não tem o poder de te atingir. Dominar o primeiro impulso. O primeiro impulso é o inimigo silencioso da mente. É aquele instante quase invisível entre o que acontece e a forma como você reage. É rápido, instintivo, emocional. Quando alguém te provoca, quando algo sai do controle, quando surge um imprevisto, é esse primeiro impulso que tenta assumir o comando. E quase sempre, ele nasce da emoção crua, não da razão. A maioria das pessoas vive escrava desse momento inicial. Elas não respondem, elas reagem. E é nessa reação automática que dizem o que não queriam dizer, tomam decisões que depois arrependem e entregam o poder ao outro. O sábio, porém, aprende a dominar esse instante. Ele cria um espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora a liberdade. Imagine uma chama acesa diante de você. Se você aproxima o rosto rapidamente, sente o calor e se afasta num reflexo. É uma reação automática, instintiva. Assim é o primeiro impulso emocional, uma tentativa da mente de proteger o ego. Uma crítica chega e o impulso é rebater. Uma afronta surge e o impulso é defender. Um ataque aparece e o impulso é atacar de volta. Mas se você vive obedecendo ao impulso, você não está no comando. Você é marionete do seu condicionamento emocional. Dominar o primeiro impulso é como aprender a respirar antes de agir. É se tornar dono do próprio fogo interno. A frieza racional nasce exatamente nesse ponto, na capacidade de pausar. Pausar não é fraqueza, é força. É a prova de que você governa suas emoções e não o contrário. Quando você pausa, você vê. Quando você vê, você escolhe. E quando você escolhe, você recupera o controle. A maioria fala sem pensar, reage sem refletir, se ofende sem razão, porque ainda não aprendeu a viver com presença. O homem frio e racional não se deixa arrastar. Ele observa. Ele sente a emoção surgindo, mas não permite que ela conduza suas ações. Ele cria um intervalo, e nesse intervalo, a mente se torna lúcida. Imagine uma cena. Alguém te provoca na frente de outras pessoas, esperando que você perca a linha, que se irrite, que responda no mesmo tom. Esse alguém quer te puxar para o caos dele. Mas se nesse momento você respira, mantém o olhar firme e decide não reagir de imediato, algo poderoso acontece. A outra pessoa perde o controle, porque o provocador só tem força quando encontra reação. Quando você não responde, você retira a energia do jogo emocional. Você se torna inacessível. E isso é uma forma silenciosa de poder que poucos possuem. O silêncio, quando nasce do domínio interno, é mais forte do que qualquer resposta. Existe um pensamento que muitos ignoram. Quem controla o primeiro impulso, controla o desfecho. Uma palavra dita sem pensar destrói relações. Uma atitude tomada no calor da emoção cria consequências duras. Uma reação impensada pode mudar o rumo de um dia inteiro. Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado cedo demais? Quantas vezes desejou voltar no tempo por causa de um gesto impulsivo? A frieza racional não elimina emoções, mas impede que elas tomem decisões em seu nome.
e essa habilidade transforma vidas porque cria maturidade emocional. Pense no que Sêneca disse: a raiva é um pequeno fogo que, se não apagado no início, consome tudo ao redor. Isso significa que o melhor momento para intervir não é depois, quando a emoção já cresceu, mas no exato instante em que ela nasce. O domínio do impulso é como apagar a chama enquanto ela ainda é fraca, antes que se torne incêndio. É mais fácil conter um fósforo aceso do que uma casa em chamas. Assim também é com as emoções. No começo, são pequenas sensações. Se não observadas, se transformam em tempestades. O sábio age cedo, não tarde. O exercício é direto, mas exige prática. Quando algo te atingir, antes de responder, faça apenas uma coisa: respire. 3 segundos de silêncio podem salvar você de dias de arrependimento. 3 segundos podem impedir brigas, afastar dramas e preservar sua energia. Esses 3 segundos são a fronteira entre o caos e a clareza, entre ser reativo e ser racional, entre agir como a maioria e agir como alguém que está acima das provocações. No início você vai sentir resistência, porque seu corpo está acostumado a reagir. Mas com o tempo, essa pausa se tornará natural, e suas ações se tornarão estratégicas, não impulsivas. Agora, reflita com honestidade. Por quantos anos você permitiu que o impulso decidisse por você? Se aprender a dominar o primeiro impulso muda tudo, imagine o tipo de poder interno que nasce quando você decide não reagir, mas escolher. E aqui surge uma pergunta que abre a próxima porta. Se o silêncio pode ser a sua arma mais poderosa, o que aconteceria se você aprendesse a usar a indiferença como escudo? A arte da indiferença seletiva. Ser frio não é sentir menos, é sentir com inteligência. A indiferença seletiva não é sobre ignorar tudo, mas sobre escolher o que merece entrar no seu mundo interno. A maioria das pessoas confunde indiferença com frieza emocional vazia, mas são opostos. A frieza vazia nasce do ego ferido. A indiferença seletiva nasce do domínio interno. Ela não é fuga, é filtro. É a habilidade de olhar para uma situação, uma crítica, uma provocação ou uma opinião e decidir: isso não merece a minha energia. E esse poder muda completamente a forma como você vive, porque te liberta do peso do que não tem importância real. A pessoa reativa tenta responder a tudo porque acredita que precisa se justificar, se defender ou provar valor. Ela vive como se cada comentário carregasse um ataque e cada silêncio escondesse rejeição. A mente fraca dá atenção ao que é pequeno, e ao fazer isso, transforma o pequeno em grande. Já percebeu como, quando você dá importância a algo irrelevante, aquilo cresce dentro de você? A indiferença seletiva é o ato consciente de não alimentar o que não merece crescer. É como fechar a porta do coração para visitas inconvenientes. Você não precisa expulsá-las com gritos, basta não abrir a porta. Imagine uma grande sala com várias pessoas falando ao mesmo tempo. Cada voz representa uma opinião, um julgamento, um comentário sobre você. A mente fraca tenta ouvir todas, responder a todas, agradar a todas. Resultado: exaustão. A mente forte escolhe uma única voz, a sua. A indiferença seletiva é como reduzir o volume do mundo até ouvir apenas aquilo que realmente importa. Você não controla o que dizem, mas controla o que deixa entrar. E quando você escolhe com cuidado o que merece sua atenção, você protege sua paz como um cofre inquebrável. Visualize agora uma cena. Você está caminhando por uma rua e um cachorro late ao longe. Você não para a sua vida para discutir com o cachorro. Você continua. Assim deveria ser com a maior parte das opiniões e provocações. O sábio entende que nem tudo exige reação. Na verdade, quase nada exige.
Muitas situações perdem força quando não recebem resposta. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é presença. É a afirmação de que você não se coloca no mesmo nível da provocação. Quem tenta te desequilibrar espera que você reaja. Quando você não reage, a pessoa se perde, porque o poder dela dependia do seu desequilíbrio. Existe um pensamento atribuído ao espírito estoico que ecoa essa ideia. A ofensa só existe se você a aceita. Se alguém tenta te humilhar e você permanece indiferente, o ataque desaparece. Não porque não doeu, mas porque você escolheu não carregar a emoção que alguém tentou entregar. Você não é obrigado a receber tudo que colocam nas suas mãos. Se alguém te oferece veneno, você não bebe. Assim também é com palavras, opiniões e atitudes. A indiferença seletiva transforma insultos em vento. Eles tocam a superfície, mas não atravessam. É aqui que muitos se confundem. Indiferença seletiva não é ser frio com quem importa, não é cortar sentimentos, não é afastar pessoas, não é se tornar um muro de gelo. O verdadeiro sábio sabe ser quente onde importa e frio onde é necessário. Com quem ama, ele é presente. Com quem soma, ele é aberto. Com problemas reais, ele é firme. Mas com dramas inúteis, provocações pequenas, disputas de ego e opiniões vazias, ele é indiferente. Essa é a diferença. O fraco reage a tudo e acha que isso é intensidade. O forte reage ao que escolhe e entende que isso é inteligência emocional. Agora, guarde esta imagem. Uma armadura não serve para te afastar do mundo, mas para te proteger enquanto vive nele. A indiferença seletiva é essa armadura. Você continua sentindo, continua vivendo, continua conectado, mas blindado. E essa blindagem não endurece o coração. Ela impede que o coração seja ferido à toa. É isso que cria o homem frio e racional. Alguém que sabe quando sentir profundamente e quando não sentir nada. Saber a diferença é sabedoria. Aplicar essa sabedoria é poder. Mas surge um ponto essencial. Até onde a indiferença é força e quando ela se torna fraqueza? Porque existe uma linha fina entre ser seletivamente indiferente e usar a indiferença como máscara. E essa linha define se você está evoluindo ou apenas fugindo de sentir. A disciplina da mente clara. A mente clara é como um espelho limpo, reflete a realidade sem distorções. Mas a mente da maioria está cheia de névoas, ruídos, histórias inventadas, preocupações que nunca se tornam reais e emoções que crescem sem fundamento. Quando a mente está tumultuada, tudo parece maior do que realmente é. Um comentário vira ofensa, um atraso vira abandono, um erro vira fracasso, um silêncio vira rejeição. Nada é visto como é, mas como o medo interpreta. A disciplina da mente clara é o processo de remover o excesso, limpar o olhar interno e enxergar os fatos como fatos, não como projeções emocionais. Pense em um lago. Quando ele está agitado, você não consegue ver o fundo. A água turva confunde, distorce, assusta. Você imagina formas que não existem. Esse lago é a mente ansiosa, reativa, cheia de pensamentos repetitivos. Mas quando a água se acalma, a profundidade aparece. Você enxerga o que está lá com nitidez. A mente clara funciona assim. Ela revela a verdade. E a verdade quase sempre é menos dramática do que você imaginou. A mente clara não cria monstros, não alimenta fantasmas, não dá palco para preocupações inúteis. Ela observa, interpreta e decide com racionalidade. E isso cria paz. O caos mental nasce da falta de disciplina. As pessoas alimentam tudo o que pensam, como se cada pensamento merecesse atenção. Mas a mente não é um espaço público onde qualquer ideia tem direito a permanecer. O sábio é seletivo até com o que pensa. Ele não aceita todo pensamento como verdade.
Ele questiona, ele examina, ele filtra. E filtrar pensamentos é uma das formas mais profundas de autodomínio. Porque a mente indisciplinada cria dores imaginárias. Quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu? Quantas vezes temeu situações que nunca se materializaram? A mente clara destrói esse ciclo antes que ele comece. Quando você aprende a observar os pensamentos e não a se tornar eles, você rompe o padrão da reatividade. Surge uma distância saudável entre você e sua mente. Você deixa de ser refém do que pensa e passa a ser mestre de como pensa. Essa distinção é libertadora. Você se torna capaz de dizer: isto é apenas um pensamento, eu não preciso acreditar nele. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você enfraquece a força das emoções automáticas. Uma mente clara não é uma mente vazia, é uma mente ordenada. Uma mente que sabe onde colocar cada coisa e, principalmente, o que não merece permanecer. Imagine agora um exercício simples. Quando um pensamento surgir carregado de emoção, antes de se envolver, pergunte: isso é um fato ou é uma interpretação? Essa única pergunta tem o poder de transformar tempestades em brisas. A maior parte do sofrimento vem da interpretação, não do fato. E é aqui que a mente clara mostra seu valor. Ela te devolve para o real, para o concreto, para o que existe, e não para o que você imaginou. Com o tempo, você começa a perceber que 90% da carga emocional que sentia nunca foi causada pelos eventos, mas pelas histórias que você criou sobre eles. Pense no que Marco Aurélio nos lembrou. A mente se torna invencível quando não se apega a nada que não controla. E uma mente clara só se apega ao que é real. Ela não desperdiça energia com exageros, suposições, fantasias negativas ou expectativas irreais. Ela se mantém firme naquilo que é. E quando você vive assim, o mundo deixa de parecer ameaçador. Você não cria inimigos imaginários, não luta batalhas inexistentes, não coleta mágoas que ninguém plantou. A clareza interna reduz o drama externo. Quanto mais clara a mente, mais leve a vida. A disciplina da mente clara exige prática, repetição e vigilância. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas algo que se constrói com constância. Significa observar seus pensamentos pela manhã, durante interações, antes de dormir. Significa perceber quando sua mente está criando ruído e escolher conscientemente o silêncio interno. Você não precisa entrar em todas as conversas que sua mente inicia. Muitas merecem apenas um sorriso e a porta fechada. A disciplina é essa escolha diária de não permitir que a mente corra solta como um cavalo sem rédeas. É colocar direção, ritmo e propósito. Agora, reflita com sinceridade. Se você limpasse sua mente do excesso, das suposições e dos dramas imaginários, quanto espaço sobraria para paz, foco e força? Essa disciplina não apenas acalma, ela fortalece. Porque uma mente clara é mais difícil de manipular, de provocar e de abalar. E isso nos leva a um próximo nível da frieza racional. Se a mente clara te liberta internamente, o que acontece quando você se torna completamente inacessível às provocações externas? Tornar-se inacessível à provocação. Existe um tipo de poder silencioso que não se conquista com força, mas com presença. É o poder de ser inalcançável emocionalmente. A maioria das pessoas é facilmente provocada, porque carrega gatilhos expostos. Basta alguém tocar no ponto certo e elas reagem, explodem, se justificam, entram em conflito ou se desequilibram. Tornar-se inacessível à provocação é desenvolver uma blindagem interna tão sólida que nenhuma tentativa de te tirar do eixo encontra saída. Não importa quem tenta, como tenta ou onde tenta.
A provocação não encontra porta de entrada. E isso não acontece por arrogância, mas por maturidade emocional. Provocação só funciona quando encontra reação. Imagine alguém atirando flechas contra uma muralha de pedra. As flechas se quebram, não porque eram fracas, mas porque a superfície era sólida demais para ser perfurada. Assim é a mente inabalável. Ela não absorve o ataque. Ela não se abala. Ela não devolve a agressão, porque não precisa provar nada. A pessoa reativa se sente obrigada a responder para mostrar força, como se o silêncio fosse sinal de derrota. Mas o sábio compreende que o verdadeiro poder está em não ser arrastado para o jogo emocional do outro. Ele escolhe o silêncio como forma de autoridade. Imagine uma situação comum. Alguém faz um comentário irônico, tentando te tirar do sério na frente de outras pessoas. A maioria cairia no jogo, responderia no mesmo tom, entraria na disputa, tentando proteger o ego. Mas se você olha nos olhos dessa pessoa, mantenha calma, não altera a voz e simplesmente responde com tranquilidade, ou nem responde, o jogo acaba. A provocação se desfaz porque não encontrou combustível para crescer. O provocador esperava um incêndio e recebeu um lago sereno. E um lago sereno intimida mais do que 1000 chamas, porque revela quem realmente está no controle. Ser inacessível à provocação não significa ser frio com todos, mas ser consciente do seu valor. Quem sabe quem é não precisa provar. Quando você entende que ninguém tem o poder de te afetar sem a sua permissão, você para de entregar reações emocionais como presentes gratuitos. E aqui está a verdade incômoda. Muitas pessoas provocam porque buscam validação emocional. Elas querem sentir que têm controle sobre você. Se você reage, confirma o poder delas. Se você não reage, retira o brinquedo das mãos do provocador. Ele perde o interesse. A provocação morre pela falta de alimento. Pense em como um mestre marcial enfrenta um ataque. Ele não luta com o corpo tenso, tentando reagir a cada golpe. Ele observa, respira, espera o momento certo, neutraliza com o mínimo esforço. A mente inabalável funciona assim. Não reage a cada ataque emocional. Ela se mantém centrada e, a partir dessa base, decide se vale a pena agir. Na maioria das vezes, não vale. A frieza racional te coloca acima do conflito. E estar acima não é arrogância, é lucidez. Você percebe que certas discussões são arenas construídas para te fazer perder energia. E você escolhe não entrar. Existe um pensamento que ecoa o espírito estoico. Ninguém pode te ferir se você não consentir. Isso significa que a provocação não tem força por si só. Ela precisa da sua colaboração emocional. Se você não oferece reação, a ofensa não encontra vida. O sábio não permite que palavras cheguem como ataques. Ele as observa como sons, opiniões, vento. Ele sabe que cada pessoa fala a partir do próprio mundo interno e não a partir da verdade sobre quem ele é. Por isso, ele não absorve. Ele deixa passar. E ao deixar passar, permanece intacto. Mas ser inacessível à provocação exige treino. No início, você sentirá vontade de responder. Seu corpo vai reagir. O ego vai pedir revanche. Mas com prática, o silêncio se torna natural. A respiração se torna sua aliada. O olhar sereno se torna sua assinatura. As pessoas começam a perceber que tirar você do sério é impossível. E é nesse momento que sua presença muda. Você passa a inspirar respeito, não pelo que diz, mas pelo que não diz. Pela firmeza, pela calma, pela ausência de necessidade de provar valor. Isso é autoridade emocional. Agora, reflita profundamente. Como seria sua vida se ninguém mais tivesse o poder de roubar sua paz? Como seria acordar todos os dias sabendo que nenhuma palavra, gesto ou atitude poderia te desestabilizar? Isso é mais do que força, é liberdade. E essa liberdade
Abre caminho para um novo tipo de frieza, uma frieza social que não cria distâncias, mas estabelece limites. Porque depois de se tornar inacessível à provocação, surge uma nova pergunta: como agir com elegância diante das situações sociais que tentam te testar? Frieza social. A elegância de não reagir. A frieza social não é um gelo que afasta, é uma postura que eleva. É a capacidade de caminhar entre pessoas, opiniões, egos e conflitos, mantendo a elegância emocional intacta. Quando falamos de ser frio e racional, muitos imaginam alguém duro, distante, incapaz de sentir. Mas a verdadeira frieza social é muito mais sofisticada. Ela é presença. É o domínio de si no convívio com os outros. É a habilidade de não se contaminar pelo caos alheio, mantendo uma aura de autoridade silenciosa que faz as pessoas ajustarem o próprio comportamento ao seu redor. Você não impõe respeito. Você inspira respeito. A maioria das pessoas vive tentando ser compreendida, defendida e aceita. Elas querem provar que têm razão, querem ser vistas, querem ser validadas. E é nesse esforço que perdem força. Quanto mais você tenta convencer os outros do seu valor, menos valioso parece. A frieza social nasce da autossuficiência interna. É saber que você não precisa que o mundo te aprove para sentir que está completo. É não correr atrás de atenção, porque você se tornou a própria referência. Parar de disputar palco é o que te coloca acima do show. Quando você deixa de buscar aprovação, você se torna imperturbável e, paradoxalmente, mais admirado. Visualize uma cena. Você está em um grupo e alguém faz uma brincadeira indireta sobre você, esperando risadas. Muitos responderiam com ataque, ironia ou tentativa de rebater. Mas a mente fria não se apressa. Ela observa o cenário como quem analisa um tabuleiro. Ela sabe que quem reage primeiro perde o jogo. Em vez de retribuir a provocação, você mantém o olhar sereno, talvez um leve sorriso ou um simples "entendo". Esse tipo de resposta desarma o ambiente. As pessoas sentem que algo ali é diferente. Você não entrou no jogo e, por não entrar, você o venceu. A elegância está no controle, não no contra-ataque. A frieza social não é sobre se isolar, mas sobre escolher interações com consciência. Você não está disponível emocionalmente para tudo e todos. Você cria um campo ao seu redor que comunica, sem palavras, que sua paz não está à venda. E quando sua energia deixa de ser facilmente acessível, ela se torna premium. O que é abundante demais perde valor. O que é seletivo se torna raro. Sua presença, quando alinhada com frieza e calma, cria impacto. As pessoas começam a medir as palavras antes de falar com você. Não por medo, mas por respeito. Porque percebem que não estão diante de alguém comum, mas de alguém que não se abala com pouca coisa. Existe um detalhe fundamental. Frieza social não significa arrogância. O arrogante rejeita o mundo para se sentir superior. O sábio observa o mundo para manter-se inteiro. O arrogante afasta. O sábio filtra. O arrogante usa a frieza como escudo do ego. O sábio usa a frieza como proteção da paz. A diferença está na intenção. A frieza social elegante não diminui ninguém. Ela apenas não permite que ninguém diminua você. E isso cria um tipo de magnetismo discreto. Quanto menos você busca atenção, mais atenção recebe. Quanto menos você fala sobre si, mais as pessoas querem ouvir. Quanto menos você reage, mais força transmite. Pense em uma frase que resume esse espírito. A calma intimida. Não é o grito que demonstra poder, é o silêncio confiante. Em situações sociais, a pessoa que não se abala, que não precisa se explicar, que não entra em debates inúteis, irradia um tipo de segurança que poucos conseguem reproduzir. É como se dissesse ao mundo: nada do que acontece aqui
altera quem eu sou. Esse é o ápice da frieza social. Ser tão centrado que o ambiente se ajusta à sua energia e não o contrário. Você se torna referência, um espelho que revela o desequilíbrio dos outros, não o seu. Mas a frieza social também exige sabedoria para usar as palavras de forma cirúrgica. Às vezes, uma única frase dita com calma tem mais impacto do que longos argumentos. O sábio escolhe quando falar. Ele entende que o silêncio é a espada mais afiada nas conversas humanas. Falar pouco e com intenção faz cada palavra pesar mais. A elegância está na medida. Em vez de tentar ganhar discussões, você as transcende. Não é mais sobre quem vence, mas sobre quem não desce ao nível do conflito. E quem não desce, já venceu. Agora reflita. Como seria sua vida se você se relacionasse com o mundo a partir desse lugar de quietude, presença e força silenciosa? Como mudariam seu trabalho, seus relacionamentos e sua imagem social se você não reagisse, mas conduzisse? Depois de dominar esse tipo de frieza social, surge um próximo nível ainda mais profundo, o domínio emocional interno. Porque ser frio diante dos outros é força, ser frio diante de si mesmo é sabedoria. E isso nos conduz ao ponto inevitável. O que acontece quando você aprende a controlar não apenas suas reações sociais, mas as emoções mais intensas que surgem dentro de você? A força do autodomínio emocional. Dominar-se é o ápice da força humana. Muitos conseguem manter uma imagem controlada diante dos outros, mas internamente vivem em tempestades constantes. Autodomínio emocional não é sobre eliminar emoções, mas sobre conversar com elas antes que elas tomem o controle. É a habilidade de sentir sem se tornar o sentimento. A maioria das pessoas é governada pelas próprias emoções. Quando a raiva surge, elas se transformam em raiva. Quando a ansiedade aparece, elas se tornam ansiedade. Quando o medo desperta, elas vivem como se estivessem em perigo real. O sábio sente tudo, mas não se confunde com nada. Ele experimenta a emoção, mas permanece maior do que ela. Imagine que dentro de você existe um trono. Ou você se senta nele, ou suas emoções sentam. Não há terceira opção. Sempre que a raiva explode e decide por você, é ela quem está sentada no trono. Sempre que o medo paralisa sua ação, é ele quem está governando. Sempre que a ansiedade dita pensamentos catastróficos, é ela quem ocupa o comando. O autodomínio emocional consiste em nunca abandonar esse trono. É lembrar-se de que você é o soberano da sua mente, não o súdito. E isso exige vigilância, percepção e escolha consciente. Não é uma luta contra as emoções, mas um acordo. Elas podem visitar, mas não podem mandar. Pense agora na raiva, a emoção que mais derruba o ser humano. Ela nasce quente, rápida, impetuosa. Quer ação imediata, quer resposta dura. Quer provar algo, mas a raiva nunca quer o que é melhor para você. Ela quer o que alivia o ego momentaneamente, e quase sempre o alívio imediato custa caro a longo prazo. Quantas palavras foram ditas e feriram pessoas que você ama? Quantos relacionamentos se desgastaram, não pelo problema em si, mas pela forma como você reagiu a ele? Sêneca alertou: a raiva é uma loucura temporária. E quem age durante a loucura paga o preço quando volta à sanidade. O autodomínio emocional é a recusa em agir sob domínio da loucura. Agora, pense no medo. Quantas oportunidades você perdeu pelo medo de falhar, de ser julgado, de não ser suficiente? O medo conta histórias dramáticas, cria cenários extremos, faz você acreditar que o pior sempre virá. Ele quer te proteger, mas te aprisiona. O autodomínio não manda o medo embora. Ele escuta o medo como informação, não como ordem. O sábio diz ao medo:
Eu te vejo, mas eu decido. E ao fazer isso, transforma o medo em um conselheiro, não em um tirano. A emoção deixa de ser inimiga e passa a ser ferramenta. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver escolhendo. A ansiedade, por sua vez, é a mente tentando controlar o futuro. Ela cria inquietação sobre o que ainda não existe. O autodomínio emocional dissolve essa força ao trazer a mente para o presente. Quando você aprende a estar inteiro no agora, a ansiedade perde espaço, porque ela só existe na imaginação. A mente disciplinada percebe a ansiedade surgindo como uma onda e respira até ela passar. Não luta, não se desespera, não se entrega. Observa. E ao observar, se mantém no trono. A emoção não assume o comando. Visualize uma cena. Você está frente a uma discussão que poderia se tornar um conflito. Internamente, sente a raiva subindo, a respiração acelerando, o calor no corpo. Mas em vez de reagir, você respira fundo, se observa de fora e escolhe responder com calma. Nesse instante, você venceu não a outra pessoa, mas a si mesmo. E essa é a maior vitória que alguém pode alcançar. Porque ninguém é mais difícil de dominar do que o próprio eu. Um exército pode vencer batalhas externas, mas o verdadeiro guerreiro vence a batalha interna. O autodomínio emocional transforma a vida porque te devolve a liberdade. Você deixa de ser escravo dos gatilhos, das memórias, das expectativas e dos impulsos. Você passa a agir com intenção. E toda ação intencional gera respeito, estabilidade e confiança em si mesmo e dos outros em você. As pessoas confiam em quem é previsível emocionalmente, em quem não explode, não desmorona, não dramatiza. O autodomínio te torna rocha, e uma rocha não precisa gritar para ser percebida. Agora reflita com honestidade. Quantas vezes suas emoções dirigiram sua vida nos últimos anos? Quantas decisões foram tomadas por impulso, medo, carência ou orgulho? O autodomínio começa quando você admite que está pronto para assumir o volante de volta. E ao fazer isso, você abre espaço para um nível ainda mais profundo da frieza racional. A capacidade de observar sua vida à distância, como se fosse um conselheiro sábio de si mesmo. Porque depois de aprender a governar suas emoções, surge uma pergunta inevitável. Quem você se tornaria se pudesse ver sua própria vida de fora, com a lucidez de quem não está envolvido emocionalmente? Distanciamento. Ver de fora. Agir por dentro. Existe uma habilidade mental que poucos desenvolvem, mas que muda completamente a forma como você vive e reage ao mundo. A capacidade de se ver de fora. O distanciamento não é desligamento, não é frieza emocional vazia, não é indiferença ao próprio destino. É elevar a consciência acima do momento presente para enxergar a situação com clareza, como se você fosse um observador sábio aconselhando a si mesmo. Quando você se distancia emocionalmente para analisar, você retira o drama e revela a lógica. Você silencia o ruído e escuta a razão. É como subir a um ponto alto para ver a estrada inteira, em vez de ficar preso ao trânsito da esquina. A maioria vive mergulhada dentro das próprias emoções, como um nadador tentando encontrar saída debaixo d'água. Quando você está dentro do problema, tudo parece urgente, intenso e maior do que realmente é. Mas quando você sobe para respirar, quando se observa de fora, percebe que muito do que te aflige não tem o tamanho que parecia ter. O distanciamento é esse respiro. É a capacidade de ser simultaneamente o protagonista e o conselheiro. Você vive a cena, mas também a assiste. Você sente, mas também interpreta. Você participa, mas também orienta. E esse duplo olhar te torna mais sábio do que reativo. Imagine que você está assistindo a um filme cuja história é a sua própria vida.
Se você pudesse pausar uma cena difícil e analisá-la como espectador, o que veria? Talvez perceberia que exagerou no que sentiu, que reagiu cedo demais, que projetou medos antigos em situações novas. Talvez notaria que a provocação do outro nem era sobre você, mas sobre o caos interno dele. Talvez enxergaria que a discussão não valia a energia. Quando você se vê como observador, você enxerga que o eu que sente não é o eu que decide. E essa separação te devolve poder. O distanciamento também transforma dores que pareciam enormes em incômodos pequenos. Quando estamos dentro de um problema, ele parece absoluto. Mas quando olhamos de longe, percebemos que ele é apenas um ponto dentro de uma história maior. É como ver uma tempestade de perto e acreditar que o mundo está desmoronando, mas ao olhar do alto, ver que ela cobre apenas uma parte do céu. A mente reativa vive sob nuvens. A mente sábia vê o clima inteiro. Essa visão ampla evita que você tome decisões permanentes baseado em emoções temporárias. Existe um exercício simples e poderoso. Fale consigo mesmo em terceira pessoa. Não como fuga, mas como orientação. Ao enfrentar um problema, ao invés de pensar o que eu faço, pergunte: o que eu aconselharia alguém que eu amo a fazer se estivesse nessa situação? Esse pequeno deslocamento mental remove o peso emocional e ativa a razão. Estudos modernos confirmam o que os estoicos já sabiam. Quando você se analisa como outro, você toma decisões mais sábias, porque o ego não atrapalha. É como convidar um mestre interno para a conversa. Pense em uma imagem. Visualize-se sentado em uma cadeira, observando uma versão de você em outra cadeira, contando o que está vivendo. Essa versão fala, desabafa, reclama, se emociona. Agora imagine que você, o observador, responde com calma, clareza e sabedoria. Esse exercício cria um espaço mental que te separa do turbilhão emocional. E nesse espaço nasce a frieza racional. Você percebe que não é a emoção. Você é quem observa a emoção. E quando você é o observador, você é livre para escolher a melhor resposta, não a mais impulsiva. Essa habilidade, porém, exige treino. No início, você vai lembrar do distanciamento apenas depois de reagir. Depois, lembrará durante a emoção. E com o tempo, lembrará antes. Esse é o progresso. Do arrependimento para a presença, da presença para a prevenção. A mente fria e racional não surge de um salto, mas de repetições. Cada vez que você se distancia para observar, você fortalece o músculo da sabedoria. E quanto mais esse músculo se desenvolve, mais inacessível ao caos você se torna. O mundo continuará sendo o mundo, mas você será outro. Agora, reflita com profundidade como mudariam suas decisões, seus relacionamentos e sua paz, se, antes de agir, você se observasse. Quem você seria se, ao invés de viver imerso no drama, aprendesse a olhar para sua vida como um sábio olhando de fora? Essa perspectiva cria um novo tipo de ser humano, não apenas frio e racional, mas estrategista de si mesmo. E isso nos leva a um ponto crucial. Porque se o distanciamento te torna sábio, então o próximo passo é consolidar essa sabedoria em um código de vida inabalável. O código do sábio inabalável. Depois de aprender a separar o que controla do que não controla, dominar o primeiro impulso, praticar a indiferença seletiva, cultivar a mente clara, tornar-se inacessível à provocação e desenvolver o autodomínio emocional com distanciamento, algo novo começa a nascer dentro de você. Não é apenas uma mudança de comportamento, é a formação de um código interno. Um conjunto de princípios que orienta sua postura diante da vida. O sábio inabalável não vive de improviso emocional. Ele sabe quem é, o que tolera, o que não aceita, onde investe energia e como deseja conduzir sua presença no mundo.
Esse código não é rígido, mas é firme. Não é inflexível, mas é inegociável. Ele não serve para impressionar os outros, mas para proteger a própria essência. O código do sábio não é escrito em papel, é gravado no caráter. Ele nasce das escolhas repetidas, das pequenas vitórias diárias sobre si mesmo, das renúncias necessárias e das observações silenciosas. Esse código determina a qualidade das suas relações, a forma como responde às circunstâncias e o que você permite entrar na sua vida. Enquanto a maioria reage à vida conforme o humor do dia, o sábio reage conforme seus princípios. Ele não desce ao nível dos outros para vencer uma discussão, porque sabe que uma vitória que custa a paz é, na verdade, uma derrota. Ele não precisa se provar, porque vive de acordo com valores que não pedem aplausos. E é isso que o torna inabalável. Imagine um farol no meio de uma tempestade. Ondas batem, ventos sopram, trovões explodem, mas o farol permanece firme, iluminando o caminho para quem precisa. Assim é o sábio guiado pelo seu código. Ele não controla a tempestade, mas controla sua luz. E enquanto o mundo muda, ele permanece. Suas atitudes não dependem do caos externo, porque seu código interno lhe diz como agir, sempre com dignidade, calma e racionalidade. Esse farol não é indiferente ao mar, ele apenas não se perde nele. Essa é a força do caráter, ser forte não para oprimir, mas para orientar. Esse código também inclui um princípio essencial. A paz é sempre prioridade. Qualquer coisa que ameace a paz interna deve ser questionada, filtrada ou removida. O sábio entende que há batalhas que merecem ser lutadas e outras que merecem ser ignoradas. Ele escolhe a paz não por covardia, mas por sabedoria. Ele não desperdiça energia discutindo com quem não quer compreender, tentando convencer quem não quer ouvir, ou tentando salvar quem escolhe se afogar. O código do sábio sabe reconhecer onde vale a pena permanecer e quando é hora de ir embora. Permanecer onde a alma sangra é traição contra si mesmo. Outro pilar desse código é a congruência. O sábio se esforça para ser por dentro aquilo que mostra por fora. Não vive de máscaras, não finge paz enquanto explode por dentro. Trabalha diariamente para alinhar emoção, pensamento e ação. Ele sabe que a verdadeira frieza racional não é ausência de sentimentos, mas coerência entre eles. É agir de modo honrado mesmo quando ninguém vê. É manter a palavra consigo mesmo. É fazer o que é certo, não o que é fácil. E essa coerência cria uma sensação profunda de respeito próprio. Quem se respeita se torna inabalável, porque nada do lado de fora pode ameaçar aquilo que está íntegro por dentro. Existe também no código do sábio um tipo de silêncio seletivo. Ele fala quando contribui, se cala quando o silêncio ensina, e se afasta quando a presença deixa de ser útil. O sábio não se obriga a estar em todos os lugares, a participar de todas as conversas ou a oferecer opinião sempre que solicitado. Sua energia é administrada como um recurso precioso. Ele sabe que nem todos merecem acesso ao seu mundo interno. A frieza racional está exatamente em tratar a atenção como algo sagrado e não como moeda de troca. O sábio observa mais do que fala, entende mais do que reage e vive mais do que exibe. Agora, reflita profundamente. Quais princípios você deseja gravar no seu próprio código? O que se torna inegociável para você a partir de hoje? Se construir esse código te torna sólido como uma rocha, manter esse código diante do mundo é o verdadeiro teste. Porque ter princípios é fácil quando ninguém os desafia. Difícil é mantê-los quando o mundo tenta te arrastar para fora de si. E é esse teste que define o verdadeiro sábio inabalável. Ele não se adapta ao caos. Ele transforma o caos em sua arena de domínio interno. Mas surge uma pergunta decisiva.
Como manter esse código vivo quando a vida te coloca à prova, quando tudo parece querer te puxar de volta para o velho eu, reativo e vulnerável? O espelho frio da consciência. Até aqui, você percorreu uma jornada interna intensa. Observou o caos da mente reativa, aprendeu a separar o que controla do que não controla, dominou o primeiro impulso, praticou a indiferença seletiva, clareou a mente, tornou-se inacessível à provocação, elevou sua postura social e começou a assumir o trono das próprias emoções. Você está diferente do ponto de partida. Talvez já tenha percebido que algo mudou na forma como você lê estas palavras, na forma como sente, na forma como pensa. A consciência está mais desperta. Mas este é exatamente o momento em que muitos voltam ao padrão antigo, porque o velho eu não morre sem tentar voltar. Este é o momento de olhar para dentro como diante de um espelho gelado e enxergar com sinceridade. Você está pronto para não ser mais quem era. O propósito deste reset é simples: lembrar o porquê você começou. A dor inicial, ser afetado por tudo e por todos, ainda está aí? Ou você já consegue sentir que o mundo tem menos poder sobre você? Se antes qualquer comentário gerava perturbação, agora talvez você consiga observar antes de reagir. Se antes o impulso comandava, agora você já cria espaço entre sentir e agir. Isso é evolução, mas evolução não é o fim, é o início. Porque o verdadeiro teste não é entender estes princípios, é encarná-los nos momentos em que sua mente quiser voltar aos velhos hábitos. Respire por um instante, sinta o silêncio entre uma palavra e outra. Esse espaço é você, não as emoções, não os impulsos, não as histórias da sua mente. Você, o ser que observa, e é esse observador que precisa continuar conduzindo o caminho daqui em diante. Tudo o que você aprendeu até agora é como afiar a espada. O que vem agora é aprender a usá-la quando a vida te desafiar. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se você já começou a sentir o poder da calma racional, o que vai fazer com ela quando o mundo testar essa nova versão de você? Chegamos ao ponto em que tudo se encaixa. Agora que você experimentou a sensação de estar no controle da própria mente, é hora de consolidar essa transformação. A jornada que começou com caos, reatividade e vulnerabilidade emocional revelou algo maior dentro de você. A certeza de que a verdadeira força não está em vencer discussões, impressionar pessoas ou controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Ser frio e racional não é se tornar de pedra, mas se tornar sólido o suficiente para não ser moldado pelos ventos do dia a dia. É escolher quando sentir, quando falar, quando agir e, principalmente, quando permanecer em silêncio. Olhe para trás por um instante. Você reconhece o antigo eu que se abalava com qualquer palavra, qualquer expressão, qualquer mudança inesperada? Ele reagia antes de pensar, tentava agradar para ser aceito, se feria por imaginar rejeição onde não havia e carregava o peso de tudo o que não podia controlar. Mas agora existe algo novo em você. A separação entre o que controla e o que não controla te trouxe leveza. Dominar o primeiro impulso te trouxe poder. A indiferença seletiva te protegeu do desnecessário. A mente clara te revelou o real. Tornar-se inacessível à provocação te deu autoridade. A frieza social te fez elegante e respeitado. O autodomínio emocional te devolveu o trono interno. O distanciamento te entregou sabedoria. E o código do sábio inabalável te deu direção. Essa é a evolução que poucos alcançam. Mas o mais importante de tudo é entender que isso não termina aqui. O que você ouviu até agora não é um conteúdo para ser apenas lembrado. É um estilo de vida para ser praticado.
Não existe frieza racional estável sem consistência. Isso é um treino diário. Cada situação que surgir será um convite para aplicar o que você aprendeu. E você não vai acertar sempre. Haverá momentos em que o velho impulso tentará voltar, em que a mente quererá dramatizar, em que o ego pedirá que você reaja. Quando isso acontecer, não encare como fracasso. Encare como reforço do treino. Porque cada vez que você escolher a calma ao invés da reação, você fortalece esse novo eu. Guarde esta verdade como encerramento da nossa jornada. O mundo não vai parar de tentar te afetar, mas agora você sabe que não precisa permitir. Nada do que acontece lá fora deve ter poder maior do que aquilo que você construiu aqui dentro. Você não é mais espectador da própria mente. Você é o autor. E quando você domina a si mesmo, não importa o cenário, você sempre encontra paz. Se este conteúdo te despertou e você sentiu essa transformação acontecendo dentro de você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. E se você chegou até aqui, comente. Eu escolho ser inabalável.